Ok, na aula de hoje nós vamos falar sobre a classe Math. É, bom, nós temos alguns objetivos, a gente vai entender a importância dessa classe, que é uma classe de matemática, né? Então, várias coisas prontas relacionadas à matemática, por isso que é Math do inglês, né? E aí a gente vai reconhecer essa classe e como uma ferramenta para simplificar cálculos complexos. Então a gente vai conhecer esse método, né, .apps aqui, que é para retornar um valor absoluto, pegar o valor máximo entre números, o mínimo entre números, né, a potência, colocar o número à potência, tem dois argumentos aqui dentro, ver também a raiz quadrada, né? Entre outros aqui. Essa classe era bem importante para facilitar a nossa vida. Então, ela faz parte do pacote java.lang. A gente já viu o pacote Java útil, que é o scanner, né? A gente já viu o Javax, que é do JOptionPane, esse aqui é o .lang. Então, sempre tem um pacote ali em Java que tem uma função, né? Dentro daquele pacote tem ali classes que nos ajudam com alguma coisa. Então, ela é responsável por realizar operações matemáticas comuns, como exponenciação, arredondamento, trigonometria e cálculos de raiz quadrada. A classe Math simplifica essas operações proporcionando métodos prontos e otimizados, né? Podemos pensar nela como uma caixa de ferramentas de matemáticas. Assim como um marceneiro usa caixa de ferramentas para realizar seu trabalho, você pode, como programador, usar a classe Math para executar operações matemáticas com facilidade e precisão. Olha só, aqui eu vou fazer o nosso primeiro exemplo, né? Vou criar um pacotinho aqui chamado Math, tá? Só para a gente fazer o nosso exemplo. Vou criar aqui uma classe dentro dele, chamada exemplo 1, tá? Exemplo 1, aqui dentro, 01. E aí a gente vai colocar o método principal, que a gente está trabalhando aqui, né? PSVM. E aí a gente pode implementar esse método aqui. Então, olha só. Nesse exemplo, nós temos dois números onde a gente quer ver um elevado ao outro, tá? Então, a gente tem a base, tem expoente, e aí a gente simplesmente chama esse método, né? Tem que chamar aqui a classe math, ponto, poll, e aí colocar a base, o expoente, e ele traz os resultados. Vou fazer isso aqui utilizando um método, né? Só para a gente ver como é que fica. Então, eu vou colocar aqui public void e não vou colocar como return aqui. Vou colocar aquele return on double e vou calcula potência. E aí aqui eu vou colocar int base e int. Vamos voltar aqui. Ele coloca os dois como inteiro, né? Base e expoente. Então, int expoente. Expoente. Aqui. E aí eu vou retornar aqui, tá? Eu coloquei ali em cima como double, eu vou colocar para inteiro, né? Se os dois ali são inteiros, vai retornar no inteiro. Return é só chamar essa classe. Eu vou colocar direto ali, eu poderia vou colocar aqui também. Int resultado é igual. Eu vou ter que chamar a minha classe math ponto. Nesse caso, a gente quer o poll, que é ele que faz isso pra gente. Tá vendo? Ó? E ele está esperando dois números double aqui, vocês viram? Mais um int cabe dentro do double, né? Sem nenhum problema também. E eu vou colocar o resultado aqui. Vamos ver como ele se comporta aqui. Com certeza ele vai pedir para fazer um cast, porque pode ter perda de precisão, né? E aqui também, gente, ó, de antemão, se eu pegar aqui, ó, chamar esse meu método que vai retornar para mim isso, né? Calcula potência. Vai ter um probleminha, porque o nosso potência não está estático, tá? Então ele vai pedir para a gente colocar como estático.
Então, vou colocar aqui, passar 2 e 2, como está ali no exemplo, calcula a potência. Deixa eu ver como é que está aqui, se está com o mesmo nome. Calcula a potência, public static. Aqui ele vai pedir para fazer isso, porque eu estou chamando esse método dentro de outro método estático, né? Que é esse daqui. E aí ele pede para os dois serem estáticos. Pronto. Olha só. Aqui está o meu exemplo. Se eu clicar aqui, né? Vamos salvar aqui primeiro, senão ele não torna a minha classe executável. Eu fiz aqui, agora ele torna ela executável, vamos ver como ver que fica aqui, 4, tá? O resultado aqui, para ficar mais bonito, o resultado de 2 elevado a 3, ele colocou 2 elevado a 3, né? A potenciação, acho que é isso que escreve, potenciação dos números passados e ele colocou 3, né? Aqui, não tem problema, né? Vou colocar só aqui embaixo. Olha só como ficou, né? Agora utilizando o método, é a mesma coisa, né? Nesse caso ele colocou tudo dentro do min, do método principal. Eu resolvi criar um método bonitinho aqui, só para a gente passar os dois números, ele chamar o método. Veja que agora no Java, ele não está mais pedindo para a gente fazer isso, ó. Antigamente ele pedia import, como ele fala, que faz parte do pacote java.lang, né? E math. Olha só. Antigamente ele pedia para a gente fazer isso daqui, senão dava erro na hora de utilizar aqui o poll, tá bom? Então eu não fiz isso e ele funcionou do mesmo jeito. Eu acho que ele está vendo dentro dos pacotes básicos agora. Mas se no seu caso aparecer algum errinho aqui, você dá uma olhadinha e se for para importar o pacote, você importa. Agora, gente, vamos ver o que mais aqui que a gente tem de pacotes básicos da classe Math que a gente pode utilizar, que são pacotes assim que ele nos ajudam muito no dia a dia. Desculpe, métodos, não pacotes, né? Aqui, então, ela fornece muitos outros métodos, como o round, o floor e o ceil. Então, se eu usar um round, ele arredonda o número para o inteiro mais próximo. Se ele for utilizar o floor, ele arredonda para o número inteiro, o piso, né? E se eu usar o ceil, ele arredonda para o número inteiro maior, o teto. Então, aqui é o piso, o teto e o inteiro mais próximo. Então, vamos ver como funciona aqui, né? Para esse exemplo, eu vou criar um método chamado faz arredondamento, tá? Então, nesse caso, como tem 3 coisas para mostrar ali, eu vou simplesmente criar um void, public void faz arredondamento. E aqui eu vou só trazer um número para cá, que nesse caso ali do exemplo é o 5.67, né? Mas eu vou passar lá embaixo. E aqui, ó, eu vou mostrar assim. Vou colocar um double resultado, tá? E aqui, resultado. E aqui eu vou mostrar o resultado desse número em diversos cenários. Nesse caso, eu vou usar o primeiro que ele está usando aqui é o round, né? Vou colocar o round. E eu vou passar pelo parâmetro o número que eu receber ali, tá? E aí eu vou mostrar logo, como é void, né? Eu tenho que mostrar aqui. Então, eu vou colocar aqui número, tá? Número arredondado para o inteiro mais próximo. O texto aqui vocês podem colocar à vontade. E aí eu chamo o meu resultado, certo? Olha só, tira esse R daqui. E eu posso fazer isso daqui para todos os outros casos. E eu vou copiar aqui para facilitar a vida, que ele já me deu aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? E simplesmente levar para lá. Aqui eu vou fazer assim. Vou calcular o resultado mais 2 vezes. Uma vez utilizando o math.floor, que é um número, né? Nesse caso,
aqui, eu vou pegar e mostrar o arredondamento para baixo, que é o floor. Então, vou mostrar o resultado aqui, certo? E nesse outro caso aqui, ele vai calcular de novo o resultado e eu vou usar o seal, que ele vai arredondar para cima, né? Vou colocar aqui para cima, aqui o resultado, tá? Resultado, número, aqui. Vou dar um formato só para ele ficar bonitinho, tudo aqui. Nesses casos, eu coloquei sempre o número antes, né? Deixa eu colocar aqui nos outros mesmo, também, só para ficar mais bonitinho. E aqui. E agora, eu vou aqui dentro do meu método principal e vou chamar esses métodos. Não preciso fazer pelo system, porque o system já está aqui dentro, né? No void. Então, eu vou colocar um número direto aqui. Vou chamar o meu método, como é o nome dele, faz arredondamento. E eu falei que foi um double, né? Aqui faz arredondamento, chamo ele direto. O número que eu vou passar é aquele mesmo lá que está no exemplo, 5.67. 5.67. E aqui a gente vê, aqui, vou colocar aqui, 5.67, o que ele está reclamando? Non-static methods. Então aqui a gente também tem que colocar ele como estático, tá? Olha só. Se eu executar aqui agora, é para ele mostrar ali esses três tipos de arredondamento, né? Olha só. Eu tenho o 5.7 para a potenciação dos números, né? Foi o exemplo anterior. Arredondando para o inteiro mais próximo é o 6, né? Ó, arredondando para baixo, para o floor, foi para 5. E arredondando para cima, o 6 também, né? Acabou sendo o mesmo, porque esse é o mais próximo e esse também é o mais alto, tá? Então, temos esses métodos aqui da classe Math para poder fazer arredondamento. Temos outros métodos também,